Desemprego cai e atinge 9,8% dos brasileiros, segundo o IBGE. E você vai ver também. Ministério Público Federal vai apurar se mais dirigentes da Caixa Econômica estão envolvidos em casos de assédio sexual ou moral ou se acobertaram a prática dentro do banco. Senado Federal discute a inclusão de emenda à PEC dos combustíveis, que pode ter impacto fiscal de 42 bilhões de reais. Taxa de desemprego da zona do euro cai a 6,6% em maio. Uma sugestão divertida para brincar com sua mente é o Museu das Ilusões, um passeio diferente para toda a família. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Ministério Público Federal vai apurar se mais dirigentes da Caixa Econômica estão envolvidos em casos de assédio sexual ou moral ou se acobertaram a prática dentro do banco. Na quarta-feira, o agora ex-presidente Pedro Guimarães deixou o cargo após se tornarem públicas denúncias de funcionárias contra ele. O Ministério Público Federal já investiga por assédio sexual o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Guimarães usou uma rede social para negar todas as denúncias e disse que elas não refletem sua postura profissional e pessoal. Agora, o MPF vai ouvir novos depoimentos para saber se executivos da equipe do ex-presidente também participavam, de alguma forma, das práticas assediadoras. A Caixa Econômica divulgou uma nota na noite de quarta-feira e não citou o nome de Guimarães no texto, mas confirmou que houve denúncias de assédio. A Caixa disse ainda que uma investigação interna foi instaurada em maio, após denúncia anônima, e que a apuração corre em sigilo, no âmbito da Corregedoria, motivo pelo qual não era de conhecimento das outras áreas do banco. A declaração não informa se outros diretores estão sendo investigados ou o número de denunciados. O texto destaca que a Caixa repudia qualquer tipo de assédio e informa que recebeu, por meio de seu canal de denúncias, relato de casos desta natureza na instituição. A Caixa já tem uma nova presidente, a ex-secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, que foi nomeada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A exoneração de Guimarães e a nomeação de Daniela Marques foram publicadas em edição extra no Diário Oficial da União. E o desemprego no Brasil caiu a 9,8% entre março e maio. Este é o menor nível desde 2016. Mas 10 milhões e 600 mil pessoas ainda estão sem ocupação. O dado caiu 2 dígitos pela primeira vez desde 2016, de acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgados nesta quinta-feira. O indicador oficial cedeu 1,4 pontos percentuais em relação à marca registrada entre dezembro de 2021 e fevereiro deste ano, quando estava em 11,2%. Em uma nota, o IBGE indicou que o desemprego marcou o mínimo desde 2015 para um trimestre encerrado em maio e alcançou a menor taxa trimestral desde o período de novembro a janeiro de 2016, a última vez em que a cifra ficou abaixo de 2 dígitos. Apesar da queda registrada, 10 milhões e 600 mil pessoas ainda estão sem emprego, 1 milhão e 400 mil a menos do que no trimestre móvel anterior. Os números atuais também evidenciam um desafio à margem da recuperação. A informalidade afetou 40,1% dos ocupados entre março e maio, um total de 39 milhões e 100 mil trabalhadores. O setor de serviços segue otimista e promete criar até o fim do ano mais de 600 mil postos de trabalho. O segmento lidera a geração de trabalho formal em 2022. A previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que sejam criadas mais de 673 mil vagas no setor de serviços até o fim do ano. As empresas de educação, alimentação e hospedagem devem puxar o resultado. Do total,
190 mil são no turismo, que ainda não chegou aos mesmos índices do período anterior à Covid-19. Nos primeiros 7 meses da pandemia, o turismo perdeu 526 mil vagas. De outubro de 2020 até o momento, apenas 290 mil foram recuperadas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que o país tem saldo de mais de 1.051.000 vagas com carteira assinada até o mês de maio. O setor já lidera a geração de postos formais de trabalho neste ano, com saldo de 658.112 postos de trabalho, de janeiro a maio. O segmento concentra 62,5% das vagas de empregos formais. Segundo a Confederação, o aumento de pessoas ocupadas no setor de serviços tem ficado acima da média de todas as atividades. No acumulado do ano até maio, serviços registraram alta de 3,47%, enquanto a média geral nacional foi de 2,69%. E o Brasil lançou nesta semana a campanha de incentivo à vacinação. A meta é rever a queda do índice de vacinação e conscientizar a população sobre a importância da imunização no país. A campanha Vacina Mais foi lançada pelo Ministério da Saúde e é promovida pelas organizações Pan-Americana e Mundial de Saúde. O objetivo é mostrar para a população que as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são testadas, aprovadas e seguras. A Priscila não perdeu tempo e aproveitou a hora de intervalo do trabalho para colocar a carteira de vacinação em dia. Ultimamente vem surgindo vários tipos de doenças, já tem uma nova aí que é a varíola, então acho que é mais para prevenção mesmo, não chegar no estado tão grave da doença. Já a Débora, preocupada com a Covid-19, usou até um patinete para chegar a tempo de se vacinar. Até de patinete, não dá para perder, né? A importância da vacinação. Extremamente importante, salva vidas, né? Ainda tem gente morrendo, então a gente tem que prestar bastante atenção, continuar usando máscara. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o Brasil é um dos poucos países com um extenso rol de vacinas gratuitas para a população. Para você ter uma ideia, são cerca de 300 milhões de doses contra mais de 30 tipos de doenças. A CNS também aponta que as vacinas são uma das medidas de saúde pública mais efetivas, sendo, portanto, necessário que continuem sendo um bem público mundial que não pode ser retirado da população, porque mantém todos saudáveis, ajudando-nos a eliminar doenças. No entanto, a alta taxa de cobertura vacinal vem caindo nos últimos anos, deixando milhões de pessoas em risco. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, o número de crianças vacinadas com a primeira dose contra a poliomielite caiu de 3.121.912 para 2.089.643. Já para a terceira dose, no mesmo período, os números reduziram de 2.845.609 para 1.929.056. Com isso, a cobertura vacinal contra essa doença recuou no período de 98% para 67%. Mesmo com o incômodo da agulhada, a Esther não perde a oportunidade de se cuidar. Essa dorzinha da vacina valeu a pena? Valeu. Segurança é acima de tudo. Os casos de Covid dispararam nesta semana na América do Sul. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, foi registrado um aumento de 25% nas contaminações. A OPAS também pediu a não flexibilização de medidas para prevenir infecções, destacando a necessidade de continuar usando máscaras e manter um distanciamento de pelo menos 1 metro com outras pessoas. O maior aumento de casos foi observado na Bolívia, seguido pelo Peru. Ao mesmo tempo, os contágios cresceram quase 14% em todo o continente em comparação com a semana anterior. Embora 17 países americanos tenham ultrapassado a meta de vacinar 70% de sua população e 40 imunizados mais de 40%, ainda há 11 nações que não atingiram a primeira meta de 40%. A organização alertou ainda para a situação da Venezuela, impedida de comprar imunizantes devido a uma dívida com o fundo rotativo de vacinas, mas não especificou o valor devido. Estabelecido em 1979, o fundo permite que países da região consigam vacinas de qualidade e seguras a um preço acessível. As parceiras BioNTech e Pfizer vão testar uma vacina universal contra a Covid-19.
As empresas anunciam que os experimentos já para o novo imunizante vão começar ainda no segundo semestre. A empresa alemã BioNTech, parceira da Pfizer na fabricação de vacinas contra a Covid-19, diz que as duas companhias vão começar os testes em humanos de novos imunizantes que protegem contra uma ampla variedade de mutações do coronavírus neste segundo semestre do ano. O trabalho experimental, que vai além da abordagem atual, inclui injeções de aumento de células T, projetadas principalmente para proteger contra doenças graves se o vírus se tornar mais perigoso, e vacinas de pancoronavírus, que protegem contra a família mais ampla do vírus e suas mutações. As novas variantes do coronavírus têm aumentado a urgência da busca por empresas, governo e órgãos de saúde por medidas de proteção mais confiáveis. As parceiras fabricantes da vacina da Covid-19 mais usada no mundo ocidental estão atualmente discutindo com os reguladores versões aprimoradas de sua vacina estabelecida para melhor proteção contra a variante Ômicron e suas sublinhagens. A Pfizer já divulgou dados promissores da versão adaptada da vacina contra a Covid-19 específica para a variante Ômicron. De acordo com a farmacêutica, os dados do estudo de fases 2 e 3 apontaram que uma dose de reforço de ambas as vacinas candidatas adaptadas provocou uma resposta imune substancialmente maior contra a BA.1 da Ômicron em comparação com a vacina atual. A resposta imune robusta foi observada em 2 níveis de dosagem, com 30 e 60 microgramas. E você vai ver ainda nesta edição: taxa de desemprego da zona do euro cai a 6,6% em maio. E que tal programar um divertido evento para brincar com sua mente? É o Museu das Ilusões, um passeio diferente para toda a família, que você confere no próximo bloco. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Margarete. Nesta quinta-feira, uma divulgação da Fiocruz traz mais clareza para o enfrentamento da varíola dos macacos. Pesquisadores do Laboratório de Enterovírus da Fundação Oswaldo Cruz divulgaram a conclusão do primeiro sequenciamento genético do vírus Monkeypox, responsável pela doença conhecida como varíola dos macacos. A técnica permite o detalhamento do DNA do vírus e contribui para mais entendimento a respeito do atual surto, que já chega a quase 5 mil casos pelo mundo e 37 no Brasil. A disseminação da varíola dos macacos preocupa as autoridades de saúde, mas especialistas reforçam que o problema não é tão grave quanto a Covid-19, já que a doença não é tão letal nem tão transmissível. A lei é clara quanto aos cuidados com animais, principalmente na circulação nos espaços públicos. Contudo, nem sempre essa mesma lei é respeitada. Os cães das raças Pitbull, Fila, Doberman e Rottweiler só podem circular por locais públicos como ruas, praças, jardins e parques, se conduzidos por pessoas com mais de 18 anos e através de guias com enforcador e focinheira apropriados. Por conta disso, a Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para investigar o rapper Flávio César Costa, conhecido como Orochi, pelos crimes de maus tratos contra animais, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e perigo para a vida ou saúde das outras pessoas. De acordo com vizinhos do artista, que mora em um condomínio de luxo no Joá, na zona oeste do Rio, seus 3 pitbulls andam do lado de fora da mansão em que mora, sem coleira nem focinheira, e já dilaceraram outros cachorros e também feriram moradores. Uma das vítimas foi o ator Cauã Raymond, atacado quando caminhava na rua com a mulher, a modelo Mariana Goldfarb, a filha Sofia, de 10 anos, e 2 cães da família. Agora, vamos aguardar a sequência dos fatos. Margarete, eu fico por aqui. Até amanhã.
Obrigada pelas informações, Anderson, e até breve. E agora nosso destaque é a política. Está em andamento a sessão do Senado Federal para a votação da proposta de emenda à Constituição que traz um pacote de 5 medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis no Brasil. A iniciativa do governo pode ter impacto fiscal de até 42 bilhões de reais no orçamento da União. Na quarta-feira, após várias manifestações de senadores, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, entendeu como mais adequado o adiamento da apreciação da PEC. Rodrigo Pacheco justificou o adiamento da votação da PEC dos combustíveis. Mas, de fato, em se tratando de uma alteração constitucional, o passar de um dia ou o passar de 2 dias para que tenhamos segurança do texto em relação a uma alteração constitucional, eu acho absolutamente apropriados. Então, me parece, pelos pronunciamentos, que todos concordam com as medidas que estão sendo colocadas, desde que haja uma segurança em relação a não se tratar de um cheque em branco que seja expressão pura de irresponsabilidade fiscal, o que nós não faríamos no Senado Federal. Inicialmente seria votada nesta quarta-feira a PEC 16, com propostas do governo para compensar os estados pela redução do ICMS sobre o diesel. Foi ao plenário a PEC 1, que já previa várias medidas propostas. Da PEC 16, que foi juntada à PEC 1, o único ponto que restou foi a compensação aos estados que reduzirem a alíquota de ICMS sobre o etanol. O Procon de São Paulo constatou uma redução média de 30 centavos nos preços praticados pelos postos do estado da capital e do interior de São Paulo. A redução foi no preço comum da gasolina em um total de 477 postos, ante 1.202 postos checados antes da redução de 25% para 18% do ICMS na semana passada. A maior redução foi observada em Presidente Prudente. O governador do estado determinou o acompanhamento dos preços da gasolina e a comparação com o restante dos postos será divulgada nos próximos dias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar subiu nesta quinta-feira em meio a temores globais de recessão e incertezas fiscais domésticas e fechou junho com alta acumulada de mais de 10%. A moeda norte-americana subiu 0,78% e encerrou o dia cotada a R$ 5,232 na venda. E a Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. Para este lote está previsto o pagamento de R$ 6.300.000. O dinheiro será destinado a mais de 4 milhões de contribuintes. Deste valor, quase a metade vai ser paga a contribuintes com prioridade, como idosos, pessoas com deficiência e profissionais do magistério. Foram contemplados ainda quase 3 milhões de contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até o dia 19 de março. Apesar dos efeitos da guerra na Ucrânia na economia europeia, o desemprego continua em baixa. Em maio, o nível chegou ao menor índice da série histórica. O indicador mantém desde dezembro a tendência de queda, mas registrou o menor número desde que a agência de estatísticas Eurostat começou a compilar a série de dados em abril de 1998. Para o conjunto da União Europeia, a taxa caiu a 6,1% em maio, que também equivale ao menor índice histórico. De acordo com a Eurostat, de maio de 2021 a maio de 2022, o desemprego na eurozona recuou 1,5% e entre pessoas com menos de 25 anos, a queda foi ainda mais expressiva, de 4,7%. A Espanha é o único dos países que adota a moeda comum com taxa de 2 dígitos, de 13%. Em seguida aparecem a Itália com 8,1% e a França com 7,2%. Maior economia do bloco, a Alemanha registrou uma taxa de 2,8%. O mercado de trabalho foi beneficiado pela forte recuperação da economia europeia iniciada em 2021, depois da recessão causada pela pandemia. Apesar disso, a guerra na Ucrânia lança uma sombra de incerteza sobre as perspectivas para os próximos meses, já que as previsões de crescimento foram revisadas drasticamente para baixo.
Ketanji Brown Jackson, a primeira juíza negra da história da Suprema Corte dos Estados Unidos, tomou posse do cargo nesta quinta-feira. A indicação de uma mulher negra como magistrada era uma promessa de campanha do presidente norte-americano Joe Biden. Em comunicado, Jackson declarou que aceita a responsabilidade de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos e de administrar a justiça sem medo ou favor. Indicada pelo presidente do país, Joe Biden, Ketanji Brown Jackson já havia sido aprovada para o cargo pelo Senado em abril, mas só poderia tomar posse com a saída do juiz Stephen Breyer, que deixou o posto também nesta quinta-feira. Jackson, de 51 anos, será uma das poucas magistradas da Suprema Corte com ampla experiência no sistema penal norte-americano. Antes de tomar posse no novo cargo, ela foi juíza da segunda instância nos Estados Unidos e defensora pública, representando réus pobres. Filha de professores, a juíza cresceu no estado da Flórida e estudou na Universidade de Harvard. A entrada da nova juíza marca também um recorde no número de mulheres na Suprema Corte dos Estados Unidos. De um total de 9 magistrados, 4 são mulheres. E para encerrar o jornal, vamos trazer uma dica de férias para as crianças. Um museu diferente que faz sucesso em São Paulo com imagens, espaços e objetos que enganam o nosso cérebro. É o Museu das Ilusões, um passeio diferentão e inteligente, não só para os pequenos, mas para toda a família. Acompanhe na reportagem de Maria Clara Leite. Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher, que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de duas faces? Olhando assim de pertinho, minha imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo que se vê, não. Tudo parece mágica, aqui no Museu das Ilusões. Como o nome já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra. São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta. Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro Museu de Ilusão de Ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E como tem? Na Sala dos Espelhos Divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? Que emagrece. Maiara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos. Efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta, também fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na Sala dos Enigmas. De um lado ele é cubo e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? Ah, e é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Uma excelente noite para você.